pela comunhão do Teu Espírito Santo, falando ao coração dele, para a igreja que aqui está. Sim, meu Deus, fala, que Teu servo ouve a Tua palavra nesta noite de hoje. Amém e graças a Deus. Louvado seja Deus. Bendito é o Deus. Graças a Deus. Abra sua Bíblia, sem perca de tempo, lá no livro de Oséias. Louvado seja o Senhor. Já cumprimento a igreja com a santa paz do Senhor Jesus. Amém? Oséias capítulo 14. Louvado seja Deus. Oséias no capítulo 14. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Oséias capítulo 14. Amém? Oséias no capítulo 14. Se você voltar de Mateus, você vai pegar Mateus, Malaquias, Zacarias, Ageu, louvado seja Deus, Sofonias, Abacuque, e você vem seguindo aí, louvado seja o Senhor, Naum, Miqueias, vai descendo aí em nome de Jesus, vai passar por Jonas, Amós, aleluias, depois você vai chegar em Joel, e antes de Joel, Oséias capítulo 14, versículo 1 em diante, amém? Que fala que é assim: converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Então pode ficar à vontade, pode se sentar. Então toda pessoa só cai, só enfraquece, só deixa de seguir a Deus, ou perde o prazer pelas coisas de Deus por causa do pecado. Então ele fala: converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tem caído. Ninguém cai a não ser por pecado. É o pecado que faz a pessoa enfraquecer na fé. É o pecado que faz a pessoa deixar de buscar a Deus, ter prazer para buscar Deus. É o pecado que faz a pessoa ali perder o temor de Deus. Então é o pecado que faz a pessoa cair nas coisas erradas, fazer as coisas erradas. Então tudo é consequência do pecado. Ele falou: converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Versículo 2: tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Diz-lhe: expulsa toda a iniquidade e recebe o bem, e daremos com bezerros os sacrifícios de nossos lábios. Então, meu irmão, o pecado não se pede para deixar, o pecado se abandona. Eu não tenho que pedir para Deus: Deus, tira esse pecado de mim. Não, eu tenho que deixar o pecado ali. Eu tenho que expulsar esse pecado da minha vida. Eu tenho que abandonar, porque a palavra de Deus fala, lá em Provérbios 28, 13, que aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então todo pecado tem que ser confessado e deixado ali. Se você abrir a sua Bíblia, lá em Lamentações, abre em nome de Jesus, Lamentações de Jeremias, Lamentações de Jeremias, louvado seja teu nome, Senhor. Lamentações de Jeremias, amém? Você passa de Jeremias, aí vem de Lamentações. Lamentações capítulo 3, Lamentações no capítulo 3, versículo 39, amém? A Bíblia fala aqui: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixa-se cada um de seus pecados. Então, meu irmão, toda queixa que eu tenho ali, eu se queixo por causa do pecado. De que se queixa o homem vivente? A Bíblia fala. Então ele fala aqui:
queixa-se cada um dos seus pecados. Então, meu irmão, tudo é um pecado. É o pecado que faz as pessoas murmurarem contra Deus. É o pecado que faz as pessoas abandonarem a Deus. É o pecado que faz a pessoa ficar fraco na presença de Deus. É o pecado que faz a pessoa não ter prazer em buscar Deus, de vir à casa do Senhor. O pecado, meu irmão, ali, ele cega a pessoa. Se nós abrirmos a palavra de Deus, lá no livro de aos Hebreus, abre aí em nome de Jesus, aos Hebreus, capítulo 10, louvado seja o Senhor. Aos Hebreus, capítulo 10, abre aí em nome de Jesus Cristo Nazareno. Aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 11. Aos Hebreus 10, 11. Amém? Que fala aqui assim: assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Então, meu irmão, os sacerdotes, eles apareciam ali cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Muitas das vezes, meu irmão, a pessoa ela tem um jeito ali. Ela tem pedido a Deus, tem orado, tem, meu irmão, se sacrificado, não tem dado certo. Bispo, eu tenho tentado tanto, eu tenho me esforçado, e ali eu não estou encontrando o resultado, eu não estou vendo o resultado, bispo. Nós temos que parar, meu irmão, e muitas das vezes mudarmos a nossa oração, mudarmos o nosso comportamento. Porque, meu irmão, a fé sem obediência não serve para nada. O sacrifício sem obediência também não serve para nada. Então esses sacerdotes, eles apareciam cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Então eles estavam fazendo praticamente um sacrifício de todo. Muitas das vezes, meu irmão, estamos quebrando a cabeça, nos esforçando, orando, jejuando, meu irmão, buscando a Deus. Nós temos que parar, meu irmão, porque para nós também não ficarmos desse mesmo jeito. Todo dia tem orado, tem que orar, tem que buscar. Mas, meu irmão, o melhor é entender o que Deus tem para mim e para você. O melhor é o obedecer do que o sacrificar. Se você abrir a sua Bíblia, lá no livro de 1 Samuel, se eu não estou enganado, 1 Samuel, no capítulo 15, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Capítulo 15, versículo 22, que fala aqui assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura do carneiro. Então, meu irmão, obedecer é melhor do que subir ao monte. Muitas das vezes a pessoa está subindo ao monte, ela está fazendo até uma cabana, ou ela passa ali semanas, mas, meu irmão, a obediência é muito melhor do que isso. A obediência é muito melhor do que o jejum. Não adianta jejum
sem obediência. Não adianta, meu irmão, uma pessoa buscar 7 dias da semana dentro da casa de Deus e não obedecer. Não adianta, meu irmão, orações extensas, orações longas sem obediência. Então, o melhor é o obedecer do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Então, obedecer, meu irmão, é muito importante. O obedecer é melhor do que o sacrificar. Se você abrir a sua Bíblia, lá no livro de Amós, em nome de Jesus, Amós, vai para Amós aí, em nome de Jesus Cristo. Amós, no capítulo 4, Amós, aleluias, Amós, capítulo 4, Amós já é depois de Joel, amém? Antes de Jonas. Amós é depois de Joel, antes de Jonas. Capítulo 4 de Amós, no versículo 12. Capítulo 4, versículo 12. Amém? Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Então nós temos que se preparar, temos que buscar. Muitas das vezes estamos perdendo tempo por muita coisa ou pouca coisa. Nós temos que buscar se preparar cada dia mais. Prepara-te, ó Israel, para encontrar-se com o Senhor teu Deus. Ninguém vai encontrar, meu irmão, com Deus de qualquer maneira. Ninguém vai encontrar com Deus bebendo. Ninguém vai encontrar com Deus fumando. Ninguém vai encontrar com Deus se prostituindo, mentindo, enganando, ali trapaceando, no pecado, meu irmão, na desonestidade, na malícia, no engano, no fingimento. Jamais. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Então, para mim, para você encontrar com o Senhor teu Deus, com o nosso Deus, nós temos que se preparar, nos santificar, renunciar, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Ninguém vai encontrar com Deus nas nuvens sem estar preparado. Tem que se preparar. A Bíblia fala: aquele que é santo se santifique mais, aquele que é sujo se suje mais, e o que é limpo se limpe mais. E sem a santificação ninguém verá Deus. Se você abrir a sua Bíblia, lá no livro de Colossenses capítulo 3, Colossenses no capítulo 3, Colossenses, primeira carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, capítulo 3, versículo 1, amém? Capítulo 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que estão de cima, onde Cristo será sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Então nós temos que buscar as coisas que são de cima, pensar nas coisas que são de cima. A nossa mente tem que estar focada nas coisas do alto. Ele falou: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Então, meu irmão, temos que parar de ficar se preocupando muito com as coisas desta terra, brigando, discutindo, quebrando cabeça, meu irmão. Quantas pessoas estão quebrando cabeça? Quantas pessoas estão perdendo tempo, meu irmão? Quantas pessoas estão ali, meu irmão, se fadigando, cansando, lutando, se acabando pelas coisas dessa terra?
Então ele fala: pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra. Então a minha mente, a sua mente, tem que começar a pensar nas coisas de cima. Porque quando partimos daqui, a Bíblia fala que nada trouxemos para este mundo e nada levaremos. Então por que eu vou ficar quebrando cabeça? Por que eu vou ficar me acabando? Por que eu vou ficar, meu irmão, ali, entrando em contenda, entrando em divisão, entrando em problema? Tem gente que está meio cheio de problema nessa vida. Tem pessoas que a mente dela é só conquistar, 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 fazer, ganhar, lucrar. Não, tem que pensar nas coisas que são de cima. Eu tenho que buscar o reino do Senhor, o reino da justiça, o reino de Deus, e as demais, e toda a sua justiça, e as demais coisas, ele vai começar acrescentando na minha e na sua vida. Então a nossa mente tem que ser a mente de Cristo. Quando vier o pensamento da terra, Deus tira esse pensamento. Tem muita preocupação nessa mente. Meu Deus, eu quero pensar nas coisas de cima. Quero pensar na santificação, na renúncia.